A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero tratar com você hoje de um tema bíblico-teológico, de um tema que traz muitas discussões, que leva as pessoas a debates, muito complexo no meio pentecostal principalmente, que é o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Eu estive há uns 20 dias na Musical FM debatendo esse tema no programa do pastor César Cavalcante. E na ocasião, algumas pessoas trouxeram suas dúvidas e houve muita polêmica em cima do tema. Eu quero trazer hoje, com mais clareza, este assunto à tona junto com você nesta hora. Aproveita agora, pegue a sua Bíblia e vamos debater um pouco as Escrituras. O texto principal deste tema se encontra aqui no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo de número 3. Tá? Este capítulo é o capítulo em que João é apresentado, em que João, o Batista, começa o seu ministério na Galileia. O texto, no capítulo 3, diz que, naqueles dias, se apresentou João Batista, pregando no deserto da Judéia e proclamando o arrependimento, tá? E aí o texto diz aqui, que muitas pessoas ouviram a palavra de João, porque João era a voz que clamava no deserto, era um profeta, e elas vinham para serem batizadas por João, para receberem o batismo de João. Está aqui no versículo de número 5. Olha o que diz o versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e todas as províncias, tá? Adjacente ao Jordão. Versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, tá? Aí o texto diz no versículo 7, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, ele declarou: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Presta atenção. Do versículo 3, 4 e 5, João está pregando e as pessoas da Judéia, as pessoas da Galileia, as pessoas adjacentes à Judéia, vinham ao batismo de João e eram batizados por João. Quer dizer, recebiam a palavra de João. Mas, no versículo de número 6 e 7, o texto diz aqui, que estava vindo também a eles pessoas que eram religiosas. Versículo 7, perdão, que eram religiosas. E estas pessoas, no caso aqui, fariseus e saduceus, os maiores grupos religiosos daqueles dias, os maiores religiosos daquela região, daquela redondeza, estavam indo ao batismo de João. Não para serem batizados, o texto deixa claro, vinham ao seu batismo. Algumas versões diz, vinham ver o seu batismo. Quer dizer, não vinham ser batizados por João. O texto é claro, no versículo 7. A partir do versículo 7, João muda o discurso. E ele começa agora a ter uma mensagem mais forte, mais incisiva. E ele diz, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, a partir daí você percebe que ele está se dirigindo a um outro público. Não ao público que recebeu a mensagem de João, mas ao público que rejeitava a mensagem de João. Por serem religiosos, por se acharem dono do monopólio da religião judaica, não sei. O certo é que eles rejeitavam a mensagem de João. Aí, o que acontece? Chega aqui no versículo de número 8, João continua dizendo, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí, meus amados, quando a gente lê mais alguns textos aqui à frente, ele fala, olha, não fiquem presumindo de vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque se Deus quiser, até dessas pedras, ele suscita filhos a Abraão. Ele continua pregando ao mesmo grupo do versículo 7. Ele continua com a sua mensagem direcionada para os fariseus e saduceus, e não para o público em geral. Aí, quando chega aqui no versículo de número 10, aí ele diz o seguinte, olha só, versículo 9, e não presumai de vós mesmo,
dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Era o que eu tinha falado anteriormente. Aí o versículo 10 diz assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores, e todas as árvores, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aí aparece pela primeira vez a palavra fogo. O versículo de número 11, que é o versículo chave desse debate, desta questão do batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele diz o seguinte: porque eu vos batizo com água. É um batismo da água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí olha o que diz o 12. E ele tem na sua mão a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o trigo, e queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. Aparece pela terceira vez a palavra fogo. Versículo 10, versículo 11 e versículo 12, João trata de fogo. Observe que no final da mensagem aqui, quando ele chega no versículo 11, tá? Ele está tratando de mais dois batismos além do dele. Eu vos batizo com água, é o batismo de João. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é o mesmo batismo. Não é um batismo só. Aqui agora são três batismos. O batismo com água é com João. Mas ele está dizendo que o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo é com Jesus. Aí nós vamos fazer um pouco de teologia. Primeiro, observe que o contexto do capítulo 3 aqui, do versículo 1 ao versículo de número 12, o contexto sozinho já interpreta o texto, tá? Versículo de número 5 e 6, as pessoas iam ser batizadas por João. Versículo 7, 8, 9 e 10, João está se dirigindo a um outro público, ao público religioso. No versículo 11, ele fecha a mensagem dele, dizendo que há um batismo com o Espírito Santo e há o batismo com fogo. O batismo com fogo é para quem? Aí vamos para o versículo 10. O versículo 10, ele diz: olha, toda árvore que não produz bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Quer dizer, todas as vezes que João cita fogo aqui nesse capítulo, ele está falando de coisa ruim. Ele está falando de castigo, ele está falando de condenação, ele não está falando de algo bom. Aí você pode dizer para mim: mas lá em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, houve a descida do Espírito Santo e com ele houve o fogo. Não houve. Vamos observar isso? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos começar por Atos, capítulo 1. Olha só o que diz aqui em Atos, capítulo de número 1. É muito interessante observar isso, porque é aqui que começa a interpretação correta do texto. Olha só, Atos, capítulo de número 1. Vamos ler aqui, versículo 5, Atos 1, 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aí olha só o que diz o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Observe que em nenhum momento o texto está falando aqui do fogo, só falou do Espírito Santo. Em nenhum momento o texto narrou aqui o fogo, só está narrando o Espírito Santo. Por que não narrou o fogo? Porque Jesus aqui está se dirigindo a um único público. E quem é o público a que ele está se dirigindo? Os discípulos.
os apóstolos que estavam ali com ele. Não havia fariseu nem saduceu aqui. Então Jesus cita João, mas ele não cita o fogo. Aí quando nós vamos para Atos capítulo 2, nós descobrimos outra coisa interessante. A Bíblia diz assim: e estavam todos reunidos no mesmo lugar. E ouviu-se um som, como que de um vento impetuoso. E viu-se sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não houve vento, nem houve fogo. O texto diz que é como que, parecido com, tá? Semelhante a. Pode pegar as escrituras e buscar no original grego, que você não vai achar em nenhum momento um contexto que respalde o fogo e o vento aqui nesse capítulo 2. Não há como achar isso. Não existe esse contexto. Então, entenda que o texto aqui, ele é implícito, ele é claro. Ele está falando que o Espírito Santo desceu. Não desceu fogo, desceu o Espírito Santo de Deus e não fogo. Uma outra coisa interessante a se observar é que durante todo o Novo Testamento, quando se cita o fogo, na maioria das vezes, quase que 100% das vezes, talvez um texto ou outro isolado possa provar o contrário, mas em 90% das vezes, nós encontramos o fogo sempre tendo uma conotação negativa, condenação, tá? Inferno. O fogo, no Novo Testamento, faz sempre referência a inferno. Veja lá no Mateus capítulo 10, a palha, a árvore que não produz é lançada no fogo. O próprio Jesus, quando ele cita o fogo, é sempre para queimar o que não presta, tá? Para queimar o que não presta. Então, o batismo com o Espírito Santo, aqui é um revestimento, tá? Não é para queimar a pessoa, é para revestir a pessoa. É o que está em Atos, capítulo 2, é o que Jesus prometeu em Atos, capítulo 1, tá bom? Então, não achamos respaldo para identificar o fogo como uma coisa boa, um revestimento, né? Porque alguém fala, fulano foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não traz nenhuma referência clara quanto a essa questão. Outra observação, em Atos 2, em Atos 10 e em Atos 19, houve batismo com o Espírito Santo. Em nenhum momento se falou de fogo. Em nenhum momento citou o fogo. Então, o fogo não representa algo positivo neste contexto aqui de João. Representa a condenação. Então, a partir de hoje, não observe mais esta questão do fogo dentro de um prisma pentecostal, de um prisma do movimento pentecostal, mas observe a luz das Escrituras, que deixa claro que o fogo aqui é juízo e não é bênção. Um último ponto, e eu encerro para o vídeo não ficar muito longo. Quando João falou que Jesus batizava com fogo, capítulo 3 de Mateus, versículo 11, ele está se referindo ao fato de que Jesus é o juiz, de que Jesus salva hoje, mas que quando ele vier, ele vai julgar e vai condenar. Isso está no capítulo 5, versículo 27 em diante do Evangelho de João. Jesus é o próprio juiz. É ele que vai lançar os condenados no fogo. Não é o Pai, não é o Espírito Santo. É ele. É ele que vai julgar. Isso está claro em Apocalipse capítulo 19. Isso está muito claro nas Escrituras. Jesus será o juiz. Hoje ele é o advogado. Tá? Primeira epístola de João, capítulo 2. Mas ele será o juiz. Aí entra o fogo. Para quê? Para o juízo, para a condenação. Está lá na parábola de Lázaro e do rico. Tá? Todas as vezes que Jesus cita fogo no Evangelho, ela tem essa conotação da condenação. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero ter ajudado. Um forte abraço em nome de Jesus.